Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mulher de Fases. Eu sou Liege Pamplona e eu tô aqui para contar a minha história real e sem filtros. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês sobre o movimento Red Pill. Você já escutou falar sobre esse movimento? E eu vou abordar para vocês qual é a relação do movimento Red Pill em relação à violência contra a mulher. Então vem comigo porque esse tema é muito importante. Você já ouviu falar no movimento Red Pill? Talvez não com essas palavras, mas talvez de um movimento que promete fazer os homens acordarem. Talvez você não conheça com esse nome, mas você já deve ter escutado falar sobre um movimento que faz os homens acordarem para a realidade, além de fortalecer a masculinidade deles e protegê-los nos relacionamentos. Já deve ter escutado, né? Pois é, esse movimento se chama Red Pill, movimento Red Pill. Red Pill é a pílula vermelha. E só para deixar claro, eu não tô aqui para atacar os homens. Eu quero apenas que a gente possa refletir sobre essa ideologia e o porquê que esse discurso tem colocado as mulheres em risco. Porque quando as ideias elas moldam comportamentos, elas têm consequências reais. E é isso que a gente tem visto com cada vez mais frequência no discurso de muitos homens que estão aderindo a essa ideologia e nas atitudes também. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vocês já assistiram o filme Matrix? Pois é, o movimento Red Pill ele surgiu principalmente em plataformas online e eles têm usado uma metáfora com o filme Matrix, que é a pílula vermelha, né? Que essa metáfora ela traz que quem toma a pílula vermelha enxerga a realidade entre as relações entre homens e mulheres. Então, gente, esse movimento, ele se apresenta como um movimento de conscientização masculina, dizendo que homens precisam se proteger, se impor e não serem manipulados. À primeira vista, isso parece um movimento de fortalecimento. Legal, uma coisa meio coach, assim, vamos se fortalecer, vamos se proteger. Eu acho que todos deveríamos saber fazer isso, tanto como homens como mulheres, né? Inteligência emocional, né? Aprender a gente se fortalecer, a realmente saber lidar com as situações. Mas, no fundo, não é isso que esse movimento está trazendo. Então, o problema ele não está na dor que os homens sentem, que eu tenho certeza que é uma dor real. Mas o problema é as conclusões perigosas que esse movimento tira dessa dor. Então, muitos homens estão sofrendo, estão sentindo dificuldade, assim como muitas mulheres. Hoje em dia, se relacionar tem sido algo tão difícil, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Então, essa dor ela é real, ela existe. Só que os homens que vão atrás desse movimento, né, da pílula vermelha aí, que promete, né, um fortalecimento, enfim, que você vai abrir os seus olhos, isso tem se tornado perigoso, pelo que ele traz como conclusões em relação a mulheres, colocando mulheres como inimigas, como ameaças, né, como manipuladoras. E sim, existem muitas mulheres manipuladoras, assim como existem muitos homens. Mas, de novo, quando a gente generaliza, a gente traz isso como uma ideologia, né, um movimento mesmo, aí se torna um perigo, porque as nossas relações elas vão ser embasadas naquilo, e isso é muito perigoso, então a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala sobre isso. E eu entendo que muitos homens eles estão se sentindo solitários, eles estão sobrecarregados emocionalmente, e principalmente estão pressionados pelo que é dito do que é ser um homem, pelo que é esperado de um homem, né? Como é ser um homem? O que eu preciso? Preciso ser forte o tempo todo, eu não posso chorar, eu não posso ter sentimentos, demonstrar emoções, eu não posso aceitar ser manipulado, eu não posso isso, eu não posso aquilo. É tanta pressão que é óbvio que esses homens estão reprimidos e sentindo muito, né? Toda essa pressão. E aí é que eu faço um parênteses que eu trouxe num outro vídeo que eu trouxe aqui pra vocês. O quanto o homem tem essa expectativa da sociedade de ser um homem macho, um homem, né, masculino, um homem que não sente. E sendo que na verdade não é isso, né? A masculinidade ela não precisa ser isso. Homens são homens, mulheres são mulheres. Sim, nós temos características diferentes, nós temos hormônios diferentes, formas de pensar diferentes, mas não significa que um tem que ser soberano ao outro. E aí, quando se fala sobre essa masculinidade que é exigida dos homens, está dizendo que sim, o homem tem que ser mais forte que a mulher, o homem tem que ser, né, o homem não pode sentir, o homem não pode sofrer, senão ele se torna um homem mais frágil, um homem mais feminino, e não tem por que diminuir esse homem só porque ele sente, só porque ele demonstra emoções. Então essa pressão toda, ela tá causando nos homens um sofrimento absurdo, e eles estão desesperados para encontrar, né, uma solução, uma saída, e aí esse movimento Red Pill, ele veio no momento certo para atacar aí, para mostrar como que abre os olhos desses homens e o que tá causando essa dor, esse sofrimento. Que na verdade não são as mulheres como eles estão imaginando, e sim, é justamente essa ideologia do machismo estrutural que diz que homem tem que ser homem macho, que mulher tem que ser submissa, que o homem que não tem uma mulher submissa do lado é um homem fraco.
Isso é o que realmente está causando sofrimento nos homens, mas a distorção aí de imagem tá fazendo as mulheres se tornarem as ameaças, né? Se tornarem as inimigas daquela pessoa, do homem ali que tá sentindo e sofrendo muito. Então é importante que a gente valide também essa dor dos homens, né? A gente não tá colocando aqui só as mulheres como vítimas da sociedade machista, dos homens. Não é isso que a gente quer trazer aqui. Tanto homens quanto mulheres sofrem, e sofrem muito. É sempre uma pressão absurda da sociedade. Mulher tem que ser linda, maravilhosa, perfeita, com o corpo perfeito. Tem que ser mãe, tem que ser dona de casa, tem que ser batalhadora, não pode ser submissa demais a ponto de querer que o homem sustente ela, mas também não pode ser muito independente. Tem toda essa pressão. E o homem é o contrário. O homem tem que ser forte, não pode ser emotivo, tem que ser cara provedor, tem tanta coisa, tem que ter o tamanho lá do amigo lá de baixo, grande, tem muita pressão envolvida, então os dois lados tem. Só que o problema começa quando a gente canaliza isso para encontrar um culpado, né? Então, a dor de muitos homens com esse movimento Red Pill tem canalizado como culpados a mulher, a igualdade de gênero, que a gente tanto busca, o feminismo, né? Como se essas coisas estivessem vindo como ameaças a eles, a masculinidade deles. E, na verdade, essas coisas, elas inclusive lutam para quebrar justamente o que está causando esse sofrimento nos homens, que é essa pressão excessiva pela masculinidade tóxica, né? Que ela existe aí há muitos anos e que tem feito muitos homens sofrer e muitas mulheres sofrer também. Então, quando um discurso ele ensina que alguém precisa ser combatido, controlado ou dominado, ele deixa de ser autocuidado e ele passa a ser ideologia de confronto. Então, a gente está dizendo que no momento em que eu coloco como uma pessoa inimiga a mulher, eu tô dizendo que ela tem que ser combatida. E ela vai ser combatida a qualquer custo. Com violência, com frases que machucam, né? Com dominação, com controle, com manipulação. Então é aí que entra o perigo que a gente precisa quebrar. Por que é tão importante a gente falar desse movimento Red Pill? Porque ele tá escondido por aí. Nas atitudes, né? A gente vê aí muitas mulheres que relatam conversas, né, de aplicativos de relacionamento, onde no momento em que elas negam um convite pra sair, o cara já começa a querer ofender. Então ele fala: você é gorda mesmo, você não é tudo isso, você é velha, quem que vai querer uma mulher com você? Eu sou um cara assim, eu sou um cara assado, você tá me perdendo. E começa a atacar sem necessidade nenhuma. Isso aí é o movimento Red Pill por trás, onde mostra que a mulher ela tem que baixar a cabeça pro homem porque ele é superior, ele é soberano. E aí tá ali enraizado, você não vai ver o movimento, ele não vai dizer: eu aprendi isso no movimento Red Pill, blá blá blá. Não, mas a gente tá vendo que esse movimento existe quando os homens começam a ter atitudes semelhantes no combate à mulher, né? Eles começam a agredir verbalmente a mulher, a ofender, porque assim, se você não me quer, como que você não me quer? Então eu vou te ofender pra você se sentir pior, você se sentir menos, pra eu mostrar que quem manda aqui sou eu. Então a gente tá vendo diariamente relatos aí de mulheres sofrendo esse tipo de ataque de forma gratuita, simplesmente por esse fato de que os homens estão buscando ser superiores, ser maiores. E aí aqui eu digo de novo, não é culpa dos homens, não é culpa dos homens, é culpa dessa ideologia que os homens estão baixando a cabeça e acatando. E aí a gente tem que refletir um pouco sobre isso, o perigo, né, tanto para mulheres quanto para os homens, de atingir, de atender, né, esse movimento aí que tem acontecido. E aí Michael Kimmel, ele traz aqui que existe um modelo dominante de masculinidade que associa ser homem à força, controle, dominação e a negação da vulnerabilidade. Então, novamente eu falo, gente, o homem não é o problema é um sistema que diz que sentir é fraqueza e que respeito se conquista pelo poder, pela dominação. Esse é o grande problema e o porquê que a gente tem que atacar e combater esse movimento Red Pill que tá muito forte por aí e que provavelmente sim é um dos causadores de tanta violência escancarada que a gente tem visto. Porque antes sempre existiu violência, mas antes se escondia dentro de casa, né, onde só tá o casal. Hoje em dia, os homens não têm mais vergonha de bater no elevador, na rua, né, na frente dos outros, bater, agredir, enfim. Então tá se mostrando que é algo aceitável, normal, e não é. E aí, homens, prestem atenção, porque ao invés de libertar vocês estão se aprisionando a um modelo e a uma ideologia baseada em violência, a falta de empatia, né, a desumanização de mulheres que vocês tanto dizem que querem se relacionar, que vocês gostam, que vocês querem. Então, será que vocês realmente estão se libertando ou será que vocês estão se aprisionando a mais um modelo, a mais uma exigência de força, de poder, de controle absoluto, né? Vamos avaliar isso daí. Lembrando que quando a mulher ela é vista como ameaça, como manipuladora, como culpada do sofrimento e da dor dos homens,
e a gente desumaniza as mulheres, a violência ela encontra espaço. Então a gente tem que ter isso muito em mente, do porquê que a gente está falando sobre o assunto. Por que a gente não pode simplesmente aceitar que os homens vivam a ideologia que eles estão buscando? Porque ele tem um grande risco envolvido, um risco em relação à segurança de nós mulheres, tá? Então, homens que estão assistindo esse vídeo, façam uma reflexão, né? Será que você está envolvido nessa ideologia e nem percebeu ainda? Homens que não estão envolvidos nessa metodologia, será que vocês conseguem ajudar a combater isso, né? Falando com seus amigos, né? Tentando reduzir cada vez mais aí a quantidade de pessoas que estão indo por esse caminho de desumanizar as mulheres e de trazer a violência, né? Nesse espaço aí que a gente tanto tenta combater, né? E aí lembrem-se, gente, nenhuma violência começa com tapas, tá? Ela geralmente começa com ideias, com pensamentos. E a partir daí ela evolui a chegar numa agressão física. Então a agressão física ela é só a pontinha do iceberg. O que tem por trás ali é muita coisa, muito pensamento, ideologia, manipulação, controle, medo, insegurança, pressão social, tem muita coisa por trás. Então a gente precisa quebrar a questão da ideologia para daí sim chegar a quebrar a violência, principalmente física e contra a mulher, né? Mas a psicológica ela tá aí como uma parte desse iceberg também. E aí, gente, um estudo publicado no Journal of Interpersonal Violence em 2020 mostrou que comunidades online que promovem hostilidade contra mulheres tendem a normalizar linguagens de desumanização, controle e desprezo, criando um ambiente onde a violência psicológica passa a ser vista como aceitável. E aí, quando discursos ensinam que mulheres precisam ser dominadas, testadas ou colocadas no lugar delas, a violência ela deixa de parecer absurda e passa a parecer justificável. Tá? Então, não preciso nem dizer mais nada, ficou super claro aí o que esse artigo trouxe aí pra gente, né? Apesar dessa ideologia prometer proteção e poder, ela não constrói relações saudáveis, pelo contrário, tem cada vez mais dificultado as relações. E o início delas, inclusive, porque muitas vezes antes mesmo da pessoa já se relacionar, já se quebra ali, né, uma conversa onde as mulheres estão buscando uma pessoa saudável para fazer um seu relacionamento, e o cara ele vem muitas vezes ali com essa agressão verbal, essa tentativa de poder, de controle, de manipulação. Então essa ideologia ela ensina sobre desconfiança e não sobre parceria, sobre controle e não sobre conexão. Tenham isso em mente. E aí os homens acabam emocionalmente isolados, incapazes de criar vínculos emocionais verdadeiros e ficam presos, né, a um papel que exige dureza e força o tempo todo, o que é muito difícil para um ser humano. E aí lembrem-se, isso não é força, isso é solidão disfarçada de superioridade. Lembre-se que existem caminhos para masculinidade saudável, onde o homem não precisa dominar para se sentir forte, onde o homem não precisa manipular a situação para ter um relacionamento honesto, onde sentir não é fraqueza, pelo contrário, é sinal de força, onde os relacionamentos não são uma guerra. Lembre-se que a masculinidade saudável, elas são baseadas em empatia, respeito, inteligência emocional e diálogo honesto e verdadeiro. A igualdade, ela não ameaça os homens, ou pelo menos ela não deveria. Ela só vai ameaçar os sistemas que dependem da desigualdade para existir. Então, se você, homem, assistiu até aqui, lembre-se de novo, não estamos atacando os homens, e sim modelos e sistemas que dependem dessa desigualdade para existir, para funcionar, né, onde um é soberano ao outro. Se a gente quebra isso, tem espaço para você ser um homem masculino, um homem que tenha relacionamentos saudáveis, que tenha empatia, que seja humano. Simples, simples assim. Assim como nós mulheres estamos buscando isso também. E aí, gente, para finalizar aqui, quero deixar uma reflexão. Se um discurso te ensina a odiar, desconfiar ou controlar mulheres, ele não está te fortalecendo. Ele está te afastando da sua própria humanidade e colocando outras pessoas em risco. Então, se você ficou até aqui, compartilhe esse vídeo com homens e mulheres que podem precisar absorver mais sobre as informações sobre esse tema e quem sabe quebrar aí um paradigma, uma forma de visão distorcida do que realmente é a masculinidade. Vamos juntos combater a violência contra a mulher. Conta comigo e eu te vejo no próximo vídeo.